Rio de Janeiro tem 7 milhões de habitantes, deve ter um colégio eleitoral aí, sei lá, 4 milhões, não sei, tô chutando aqui números, tá? Os caras não sabem, né? 8 em 10 não sabem o que um vereador vai fazer. Tô mentindo? Não. Não. Agora, até onde vai a vontade, Onde vai ter o poder. né, de fazer as pessoas aprenderem como é que funciona o sistema? Eu acho que não tem ninguém com vontade que tá lá. Né? Exatamente. Vamos falar de educação? Educação está defasada. Você tem uma educação hoje, vamos falar de público e de privado, né? Vamos falar público sempre assim, porque é paga, né? Mas público e privado. Você não pode ter uma educação que não fale de dinheiro, de empreendedorismo, de política, e não é política de ideologia, é papéis. Quais são os papéis? Entende? Então, se você não inovar dentro da educação, você tem garotos de 16, 17, 18 anos que não têm nenhuma ideia de nada. Entende? De gestão financeira, de imposto de renda, de empreendedorismo, de geração de emprego, de política. De novo, não é um assunto de ideologia, mas é um assunto básico. Isso não é falado. Então, a gente precisa inovar na educação. A educação ainda precisa sair de 1960 e vir para os anos 2000, 2024. Então, você tem que mudar. Você não consegue fazer educação da mesma forma que você fazia quando não tinha internet. Mas te com fazer uma outras pergunta, João. informações. Até tu falou que anteriormente não era assim, mas a gente tinha matérias como educação moral e cívica. A gente tinha matérias de estudos sociais, né? Sim. Na verdade. Entregou a idade aí, Wagner. Entreguei, né? Entregou, Passei dos hein? 40. Né? Agora não tem jeito. Tá todo mundo vendo aí, ó. Tem jeito. Quem achou que era menos de 40, errou, mas tô com cabelo branco. Já caiu um giz aí, né? Pô, rodou sem hora, em beira de Muito. praia. Porra. Mas, enfim, isso vem piorando. Como um vereador pode propor uma mudança dessa? Né? Educação, cara. Dentro da educação municipal, você precisa entender... Vamos lá. Qual é a coisa mais importante da educação? As pessoas esquecem a essência da educação. A gente precisa formar caráter. E esquecem que você forma cidadãos com caráter, com empatia, com moral. São movimentos que, independente do seu QI, ou independente da quantidade de informações que você vai ter em matérias, são essências que aquele ser humano ele vai levar para o resto da vida dele. E muitas vezes ele não vai ter isso dentro da casa dele, porque as famílias também se deterioraram. Então, o Estado e o município precisam assumir um papel que elas vão precisar passar dentro dos colégios educação de formação de caráter, formação de princípios, formação de uma sociedade. Isso não é mais passado. Você vê poucos professores falando sobre depressão, sobre empatia, sobre moral, sobre ética, sobre respeito. Fica preso à sua matéria. Agora, a essência não é passada. Entende? Então, hoje você tem os lares, dá uma informação, 52% dos lares do país, mais de 50%, 52% são comandados por mães solo, que não tem mais a presença do homem. Essas mulheres são capazes de suprir esse lar? Óbvio que são. São grandes guerreiras. Mas fica um gap quando você tem uma criação de um pai e de uma mãe, tem coisas, tem movimentos que o homem e a mulher passam, princípios, valores para os filhos, que desequilibra. Se eu criar os meus filhos sem a minha mulher dentro da minha casa, obviamente que eu não vou conseguir atender a demanda 100% que talvez uma mãe ou uma mulher tivesse ali dentro atendendo. Isso é uma coisa normal. Então, a gente precisa entender que essa é a realidade. De que forma que o Estado consegue agregar e acolher essas novas gerações que estão vindo com mais de 50% dos lares sem a presença de um homem? Entende como é que a educação ela precisa se adequar à necessidade do nosso mercado? Aí você vai para um outro país que não tem essa necessidade. Então, você não tem essa necessidade de movimento. Então, eu sempre falo o seguinte, quem direciona a gestão é o mercado. O mercado dá o sinal, o gestor entende qual é o sinal,
daquele mercado e ele arruma as leis, os movimentos para atender aquela demanda. Não é ele que escolhe. Você não tem gestão engessada. Quem define é a demanda. É a demanda. Então, isso que o gestor precisa ter: experiência, adaptabilidade, rapidez para poder atender aquela demanda. E é isso que a gente não tem. É por isso que a gente trabalha sempre da mesma forma e o resultado, quando a demanda muda, a gente não consegue absorver e resolver aquela demanda que aparece.